O Vasco vai subir porque ele é forte em casa, o Vasco vai subir porque ele tem uma torcida incrível, apaixonada, e que mesmo diante de um time horroroso, meu Deus do céu, cara, que é assistir a um jogo do Vasco. Mesmo diante de um time de futebol horroroso, o Vasco vai subir porque tem uma torcida maravilhosa. Então, assim, ó, parabéns, vascaínos, vocês carregaram esse time nas costas nessa Série B. Tô exagerando, PVC? E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião no seu comentário. Pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Mais uma vez aí trouxe o Rizek, né? Ontem ele falou aí que o time do Vasco era feio lá no programa Seleção Sport TV. E no podcast aí, A Mesa, ele falou: o time do Vasco é horroroso. É difícil de assistir o Vasco jogar. E eu tenho certeza que você, torcedor do Vasco aqui, a família da vascaína, pensa igual o Rizek. Realmente sofremos com esse time do Vasco. Temos que falar aí do planejamento de 2023. Sei que tem muito torcedor do Vasco que vai chegar aqui e vai falar: Thiago, pelo amor de Deus, espero o Vasco confirmar esse acesso para depois você falar sobre isso. Mas, família vascaína, posso te dar um motivo para acreditar porque eu já acho que o Vasco conquistou o acesso e vamos disputar a Série A. E aí a gente tem que falar se o Jorginho vai permanecer, se o Nenê vai permanecer. Eu quero trazer o Edmundo para falar sobre isso. Quero trazer uma resenha do programa da ESPN para falar sobre essa situação. Segundo eles, o Nenê não pode ficar e eu quero saber a sua opinião. Eu vou te dar um motivo. Tá na tela para vocês, família vascaína. Claro que o Vasco enfrenta aí o Sampaio Corrêa na quinta-feira, né, às 9h45, mas na sexta-feira o Londrina enfrenta o Ituano aí, nosso adversário, que pode aí atrapalhar o nosso sonho do acesso, né? O Ituano enfrenta o Londrina fora de casa. Mas quando você olha aí pro lado, você vê um confronto que faz o Londrina ainda sonhar e jogar com muita seriedade contra o Ituano, porque o Bahia tem 58 pontos, um resultado negativo aí diante do Guarani, que ganhou do Cruzeiro fora de casa, por exemplo, né? O Bahia permaneceria com 58, o Londrina ganhando 56. Iam para a última rodada, o Londrina ia para a última rodada sonhando com o acesso, família vascaína. Então o Ituano vai encarar uma pedreira e esses dois jogos aí são às 7 horas na sexta-feira. Esse é mais um motivo aí, além do Vasco ter mais vitória, além do Vasco ter um saldo de gol melhor, por isso que eu acredito que podemos sim falar do planejamento para 2023. Pelo menos é a minha opinião. Seguindo o nosso vídeo aqui, quero te fazer uma pergunta. Jorginho, em 2023, se você tivesse a caneta na mão, renovaria com o Jorginho? Quero trazer aqui a opinião do Edmundo, falou sobre isso. Se liga só. Eu sou a favor, mas Ele ficar. eu sou a favor que o Jorginho fique. Mas eu tenho uma ideia que não é muito particular, muito normal no futebol brasileiro, que é a convicção no trabalho. Eu deixo o técnico e ele vai fazer o trabalho do começo até o fim da temporada. Entende o que eu quero dizer, Gui? Sim. Se a diretoria do Vasco tivesse a convicção, sim. Se não, tragam alguém que possa começar e terminar. Você vê o trabalho do Luiz Castro. Apanhou. O João Textor lá manteve. E ontem ele fez um jogo de igual para igual com o grande técnico do futebol brasileiro, que é o Fernando Diniz. Nem é, porque o grande técnico do futebol brasileiro hoje é o Abel Ferreira, é o português. A gente pode aí depois colocar o Dorival Júnior, o Filipão, mas o Fernando Diniz vem ali em segundo, terceiro, tá nesse bolo. Entendeu? Então, assim, o Luiz Castro faz um ótimo trabalho, porque ele trocou o pneu com o carro andando. Ele fez com que esse time do Botafogo chegasse à possibilidade de disputar a Libertadores do ano que vem, com jogadores que foram chegando e foram se readaptando ao futebol brasileiro. Por quê? Porque o John Textor teve convicção. É esse o meu técnico do início ao fim da temporada. Então, se essa for a convicção do pessoal da SAF do Vasco, de manter o Jorginho, que o mantenha do começo ao fim da temporada, para no final você discutir se o trabalho foi bom ou ruim.
quando ele é interrompido no meio, a gente nunca sabe se ele foi bom ou ruim. Ele foi só interrompido. Tá aí, família vascaína, concorda com o Edmundo? Daria uma oportunidade para ele em 2023? Cara, eu acho que o Jorginho teve algumas decisões bem acertadas no Vasco. Por exemplo, aí barrar o Teixeira, o Nenê e o Raniel juntos, dar prioridade para a molecada. Eu acho que foi um caminho muito interessante e por isso que o Vasco tá aí próximo de conquistar o acesso. Se ele insistisse nesses caras mais experientes, eu acho que realmente ia ficar complicado pro Vasco. Então foi uma decisão correta. Olho pro jogo de sábado e fico meio assustado, cara, porque o Tencati, técnico do Criciúma, organizou o time muito bem, deu um nó tático no Vasco, teve diversas oportunidades, jogou melhor que o Vasco, mereceu até a vitória, mas o Vasco ganhou aquele jogo onde não tem explicação. Eu acho que só a arquibancada, só o clima de São Januário que explica essa vitória, porque dentro de campo era difícil de acreditar que o Vasco poderia virar. Mas aí você vê, o Tencati tem menos recurso, mas tá o ano inteiro no Criciúma, e o Jorginho tem algumas partidas. Eu queria ver muito o Vojvoda em 2023 no Vasco, né? Mas parece que ele vai renovar, se já não renovou, vai renovar por 2 anos com o Fortaleza. Então, será que o Jorginho é esse nome que realmente deveria começar 2023? Eu creio que não, família vascaína. Queria ver um outro nome como Vojvoda. Mas se a 77 entender aí, o Paulo Brax entender que o Jorginho, por estar ali, já está iniciando o projeto, por já ter passagem no Vasco, né? Ser um cara que conquistou títulos como jogador no Vasco é o nome, eu vou dar meu voto de confiança aí. Mesmo aí, se eu tivesse a caneta na mão, não escolheria o Jorginho. Acho que a gente tem que acreditar aí no trabalho do professor Jorginho. Vamos acompanhar aí cena desses próximos capítulos. Agora, família vascaína, eu quero trazer aqui a resenha do programa da ESPN, que falou aí também sobre o Nenê, que não deve ficar em 2023. Se liga só. Vamos chamar para o papo a Jéssica para falar do Vasco também, porque depois da partida do Grêmio, Jéssica, o Diego Souza deu uma entrevista muito emocionante falando sobre a permanência ou não, se sai do Grêmio, que ele já está mais velho, que o Grêmio precisa de uma reformulação. No Vasco tem um jogador símbolo também, que é o Nenê. Qual que é a situação dele, hein? Será que o Nenê fica? Será que o Nenê acaba a sua história? Conta pra gente. Bem-vinda. Obrigada, Mari. Um beijo para você, pro Bruno, pro Eugênio, pro Marra. Pois é, essa situação do Nenê que nesse momento fica em aberto porque o contrato dele se encerra no final da temporada. Nenê que foi autor de um dos gols da partida do final de semana. Esse jogo foi realmente um teste para cardíaco. A gente saiu ali da área da imprensa, veio encontrar com o staff que estava aqui já posicionado para a zona mista e as pessoas tremiam. As pessoas do Vasco tremiam. Teve gente que chorou, realmente saiu um peso gigantesco das costas depois do Vasco ter conseguido essa virada diante da equipe do Criciúma. E ali na zona mista, um dos jogadores a se apresentar foi o Nenê, ele que começou o jogo no banco de reservas, porque o Alex Teixeira começou como titular, não gostou, é claro, né, fato, é uma característica do Nenê de não ter começado jogando, ficou irritado ali com o técnico Jorginho, o próprio treinador, na entrevista coletiva falou sobre o Nenê, mas também o elogiou muito, disse que foi o melhor jogador que ele já treinou na sua carreira como técnico de futebol. E aí o Nenê veio conversar com a gente na zona mista, ele tem, como eu falei, o contrato se encerrando agora, e pelo desejo do jogador, ele quer disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Quando ele chegou, ele disse, a minha missão é conseguir o acesso para o Vasco, ajudar nessa subida para a Série A do Campeonato Brasileiro e como meta pessoal, acho que depois que eu jogar mais uma Série A, eu, enfim, me aposento do futebol brasileiro. Mas aí, na zona mista, ali conversando, ele falou, poxa, já que vai ter a Série A, quem sabe uma Libertadores. Dentro do Vasco, essa conversa ainda não andou. Os contratos que estão se encerrando estão todos na mesa do Paulo Brax, que é o diretor de futebol da SAF. Com toda essa mudança do Vasco nessa temporada, as coisas ficaram muito centralizadas com o Paulo Brax e também com o CEO da SAF, o Fabiano Luiz. Então, nesse momento, ainda não andou essa situação, as conversas pela renovação não começaram e, há quem diga que o Nenê realmente não fica no Vasco para a próxima temporada. O Vasco que vai passar por uma grande reformulação, são 16 jogadores chegando ao seu final de contrato, mas tem os atletas que têm a cláusula de renovação automática que deve ser cumprida. São eles Thiago Rodrigues, o zagueiro Anderson Conceição e também o volante Yuri Lara. Esses 3 jogadores têm a chance de permanecer, mas para o Nenê a situação fica um pouco difícil nesse momento. Mari? Boa, a situação do Nenê. É porque é óbvio que o cara dói no coração, né, nesse momento, assim, ele quer ficar. Jéssica, obrigada pela participação aqui no Sport Center. Qualquer atualização, conta pra gente. Nenê já tá pensando em voltar à Libertadores porque até a classificação ainda tem que jogar na Libertadores, né? Tem 2 processos aí. Mas impressionante como o Vasco tá conseguindo esse acesso, Eugênio, nessa reta final. Sim. É impressionante. Primeiro, acho que o Nenê não deve ficar, já 41 anos, ele tá dando o gás extra que ele tinha aí nessa tentativa de trazer o Vasco de volta. E se sair agora, vai sair bem, né? Sai por cima e tal, histórico, agradecimento e tal, mas no Vasco, se o Vasco pretende fazer uma mudança grande para ser uma nova realidade a partir do ano que vem, não cabe mais. E sim,
Não que o Vasco queira que seja dessa forma, né? É como ele está conseguindo fazer. Ele está tirando força, buscando lá, né, do nada, para fazer essas partidas. Jogou mal, jogou muito mal contra o Criciúma. O Criciúma foi melhor ao longo do jogo, como um todo. Ali na metade do segundo tempo, o Jorginho faz algumas mudanças. Entra o próprio Nenê. O Nenê é decisivo, mas ele sai do banco de reservas para jogar os últimos, 20 minutos. E isso é importante, né? O Vasco não tinha o Raniel, que tinha sido expulso. O Fábio Gomes faz o gol da virada, assim, um nome menos esperado, né, para ser estrela. Mais uma vez, o Figueiredo fazendo dupla função, ou como lateral, ou como ponta, mas é importante que ele esteja em campo, né? O Peck participa também na reta final. E é o tipo do jogo, sim, é a frase mais feita do futebol. Palácios, né? Também, né? Sim, o Palácios é elogiado pelo Jorginho, ele que sai do banco. Mas é aquela história. A essa altura do campeonato, embora não seja exatamente a final, o que importa não é jogar bem, é ganhar. Sim. Porque o jogar bem é o seguinte, claro que se você jogando bem, você está mais perto da vitória, é óbvio. Mas o Vasco conseguiu os 3 pontos, que era isso que precisava. Não podia perder aquele jogo como estava perdendo de jeito nenhum. Então, na base do abafa, seja do jeito que for, conseguiu e está muito perto da classificação. Tem que jogar bem contra o Sampaio Corrêa? Tem que ganhar do Sampaio Corrêa. Jogar bem fica pro ano que vem. Sim. Sabe? Agora jogar bem é pro ano que vem. O que importa é ganhar. Tem um vídeo muito legal, que é alguém que filmou só a torcida do Vasco. Não sei se vocês chegaram a ver. A torcida do Vasco, na hora que a bola sobe pro Fábio Gomes. Não vi. E aí o movimento das pessoas todas na arquibancada assim, ó. E aí sai o gol. Todo mundo jogando e é literalmente jogando junto. Eu vou pegar aqui pra depois ver se a gente consegue mostrar. Posto nas redes sociais. Cara, na hora a bola sobe os torcedores juntos. É realmente a torcida do Vasco jogando junto com o time, né? É isso daí, né? Simboliza isso que a gente tem falado de como a torcida está recolocando o Vasco na Série A, Marra. Toda a dificuldade que o Vasco teve no ano, o Vasco subindo, voltando para a primeira divisão, mostra muito do tamanho do clube. Porque a parte administrativa fez tudo para que não desse certo. É claro que isso é modo de dizer, né? Mas aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, e o Vasco sempre teve ali. Sempre teve. É a grandeza do clube mesmo. Mas acho também que a próxima temporada é uma temporada de muitos desafios. E de muita necessidade de ser honesto com o torcedor. Chegar e falar, como o Nenê fala que quer disputar uma Libertadores e tal, mas chegar e falar claro, gente, não temos condição no primeiro ano disso, vamos tentar fazer isso, falar claro. Por mais que o torcedor, mas não é possível. Em relação ao Nenê, cara, eu também acho, não deve renovar com o Nenê. Respeito aquele torcedor que gosta muito do Nenê, que acha que tem que renovar com ele. Acho que ele foi muito importante no jogo contra o Criciúma, mas no campeonato inteiro ficou devendo demais. E a gente tem que entender que o nível da Série A é outro. E o Nenê, ele não conseguiu se impor nessa Série B. Você pode pensar alguns jogos, né? Contra o Cruzeiro no Maracanã, onde ele deu assistência, contra o Brusque em São Januário, que ele fez gol, contra o Criciúma, que ele jogou 30 minutos finais e foi realmente importante. Mas se você pegar a competição inteira, você vai ver que o Nenê não sobressaiu nessa competição. E aí você imaginar que o Nenê, que não sobressaiu na Série B, vai ser um jogador importante na Série A, sinceramente não acho. E acho que o perfil do Nenê não é aquele cara de grupo que vai aceitar ficar no banco. O Nenê quer jogar. E na minha opinião, acho que se, como o Eugênio falou aí, se o Vasco quer realmente pensar de uma outra forma, o Nenê não pode renovar com o Vasco. Agradeço tudo que ele fez pelo Vasco nos últimos anos, mas para 2023 eu não renovaria com o Nenê. Deixe sua opinião aí, família vascaína, Jorginho, Nenê, quero te ouvir aí pra gente trocar aquela ideia de vascaíno para vascaíno. Gostou do vídeo? Senta o dedo no like, tamo junto e é muito bom ser Vasco.